Boa noite a todos e todas. Espero que estejam bem. Boa Espero que noite. esteja tudo fluindo bem. Então, vamos dar continuidade ao texto de Mestre Inoue Guien Roshi, né? Sobre os comentários do registro sem forma da transmissão da iluminação, né? Que é um comentário contemporâneo sobre o Denkoroku de Keizan Zenji. Tradução para o inglês de Daigaku Runme e Keiko Omae, e a tradução para o português por Choshin-san. Então, dando continuidade ao texto na página 7. Vamos iniciar então com o Kaikyo. Kaikyo ge mojo jinjin mi myo yaku mango nam sogu gakon kenmon tokujuji gange nyorai shinjitsugi o Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mujo Jin Jin Mi Myo Yaku Sen Mango Nam Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. Muito bem. Então, dando continuidade ao texto, mestre Guien Roshi, né? Ele agora está comentando sobre as circunstâncias fundamentais do caso inicial, né? Do prólogo do Denkoroku, que é o caso que conta a iluminação, o despertar de Buda Shakyamuni. Então, eu só vou retomar o parágrafo anterior e dar continuidade às palavras de Guien Roshi, né? Eu, durante essa série de estudos, né, eu prefiro talvez não comentar muito ou não colocar muito as minhas palavras, porque Guien Roshi é um mestre muito especial, né? Ele tem uma percepção muito clara do despertar, né, e do caminho do despertar. Ele era um grande mestre de prática, né? Ele foi Godo durante muitos anos no mosteiro de Sojiji Soin, e na época em que ele estava em Sojiji Soin como Godo, o meu professor, Saikawa Roshi, treinou em Sojiji Soin, né? Então eu tenho uma referência muito afetiva, carinhosa de mestre Inoue Gien Roshi, né? E chega a ser emocionante, né? Quando Saikawa Roshi fala, comenta sobre Gien Roshi, né? E sobre a profundidade da prática de Gien Roshi, né? Então eu fico pensando assim, quem sou eu para comentar qualquer coisa de Gien Roshi? Eu estou aqui muito mais para compartilhar com vocês e a gente refletir juntos, né? Eu acho que esse exercício é importante, né? Então, dando continuidade, Genroshi fala, né? Então, mesmo quando teias de aranha se formaram em seu rosto,
Ele estava despreocupado com isso. Ele se sentou sem se aperceber de tais coisas. E depois disso, fala que um ninho de pega, que é uma ave, repousava sobre sua cabeça. Isso significa que ele se sentou completamente quieto, sem se mover. Em seguida, e juncos brotavam através de seu assento. Isso descreve como ele se sentou verdadeiramente, esquecendo-se de si mesmo. Essa era a condição de pacificamente permanecendo sem se mover. Ele verdadeiramente se sentou em tranquilidade, de maneira apropriada, com sua mente estável. E aí é interessante, né? Mestre Genroshi, ele dá três características aqui muito importantes do que é a prática de Zazen, né? Então, assim, a gente pratica o Zazen para quê? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? A resposta básica é para nada, né? A gente pratica Zazen por praticar. Mas e aí, tá, tudo bem. E como é que é isso? Então, como é que a gente sabe que a gente está praticando certo? E aí, aqui nessa frase, aqui no meio do caminho, assim, como quem não quer nada, mestre Guien Roshi dá assim de bandeja a resposta, né? E que a maioria dos olhos, quando passa aqui, corre despercebido isso, né? Ele verdadeiramente se sentou em tranquilidade, de maneira apropriada e com sua mente estável. Então, essas são as três marcas de, entre, claro, muitas aspas aqui, por favor, não peguem ao pé da letra, um bom zazen, ou características que a gente pode observar durante o nosso zazen, né? Se o nosso zazen ele tem essas características, né, de estar em tranquilidade, de maneira apropriada e com uma mente estável, né? E que esses são os três efeitos colaterais das duas práticas básicas de meditação que a gente encontra nas várias escolas de budismos, né? Que é a shamatha e o vipassana, né? Então, os efeitos colaterais de shamatha é realmente pacificar a mente, né? Pacificamente permanecendo sem se mover, ele verdadeiramente se sentou em tranquilidade, ou seja, com a sua mente pacificada, de maneira apropriada, adequada e com a sua mente estável. Então, a chamata ela fala sobre a pacificação da mente, que vem de shanti e mata, né? Shamata, né? Esse shanti de pacificar e mata de mente, né? E o vipassana é observar os fluxos mentais, né? Então, quando a gente funde essas duas práticas meditativas, a gente tem a absorção meditativa que é o nosso amigo Zazen, né? Que é dhyana, que é sentar-se em dhyana, né? Então, sentar-se em dhyana, praticar dhyana, estar em absorção meditativa profunda é isso, né? Sentar em tranquilidade, de maneira apropriada e com a sua mente estável. E aí, Guien Roche dá continuidade ao comentário parafraseando Mestre Keizan, né? Por mais de 6 anos sentou-se ereto e realmente esqueceu-se de si mesmo. E aí a gente tem que ter cuidado que esse esqueceu-se de si mesmo, ele fala desse si mesmo menor, desse si mesmo egoísta, desse si mesmo equivocado, que de forma equivocada lê, traduz e transita pelo mundo, né? Ele compreendeu que por mais que sejam esplêndidas as opiniões de uma pessoa, elas valem quase nada para penetrar na grande questão. Portanto,
Ele completamente descartou as suas opiniões e pensamentos e simplesmente sentou-se em zazen. E então, num certo momento, oitavo dia do último mês do 30º ano, quando a estrela da manhã emergiu, ele realizou que era uma pessoa cósmica. Isso é bonito, né? Uma pessoa cósmica. Todas as coisas acontecem por meio do próprio caminho. O Dharma ensina o próprio Dharma. O caminho realiza o próprio caminho, né? Nos termos expressos em O Significado da Prática e Verificação, o Shushogi, que é um poema que nós usamos na nossa escola, né? Essa é a grande questão, que é a causalidade condicional, a originação interdependente conforme a lei de causa e efeito, conforme o karma, né? Ele verdadeiramente reconheceu que tudo, incluindo ele mesmo, surge interdependentemente através de uma intrincada cadeia de circunstâncias. Em outras palavras, tudo o que existe surge interdependentemente como determinado pela lei de causa e efeito. E esse é um tema muito profundo dentro da nossa escola e que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque às vezes a gente fica numa interpretação muito rasteira da noção de karma, né? Que é o que está sendo dito aqui, né? Essa lei de causa e efeito, nessa causalidade das coisas, né? Então a gente tem que ter um olhar muito profundo para a gente não ficar numa percepção rasa do que o Ocidente vai ler e interpretar sobre o conceito de karma, né? Ele verdadeiramente reconheceu que tudo, incluindo ele mesmo, surge interdependentemente através de uma intrincada cadeia de circunstâncias. Em outras palavras, tudo o que existe surge interdependentemente como determinado pela lei de causa e efeito. Ele compreendeu verdadeiramente, e isso está expresso na seguinte declaração: ele subitamente despertou para o caminho, e o seu primeiro rugido de leão consistiu nestas palavras: eu, junto com a grande terra e todos os seres sencientes, simultaneamente alcançamos o caminho. Em outras palavras, ele proclamou que todos os seres sencientes são completamente e perfeitamente dotados de sabedoria, virtude e forma do Tathagata, ou seja, essa forma do Buda, essa forma do ser que realiza o despertar. Em seguida, por 45 anos, ele, Shakyamuni, não viveu sozinho por um único dia. E não houve sequer um pedacinho de tempo em que ele não estivesse pregando o Dharma para a congregação. Isso é muito importante, né? Porque Buda Shakyamuni, o nosso bom e velho amigo Gautama, né? O príncipe Siddhartha, quando realiza o despertar, todas as ações são ações do Dharma sendo ensinado. Porque uma pessoa desperta, uma das características de uma pessoa que acessou o Nirvana, que acessou o despertar, é que todas as suas ações
são ações despertas e que têm essa consciência de que cada ação, cada atitude é um ato de despertar em si, né? Então, quando está dito que eu, junto com a grande terra e todos os seres sencientes, simultaneamente alcançamos o caminho, cada instante dessa manifestação nesse reino físico aqui é um instante de despertar. Ou seja, cada instante é o Dharma ensinando o próprio Dharma. Então, dando continuidade, né? Buda Shakyamuni não podia deixar de ensinar a todos. Mestre Guien falando aqui, né? Pois eles estavam se atormentando com assuntos triviais, ou seja, eles estavam imersos em sofrimento. E é bonita essa observação, né, de Guien Roshi, né? Buda Shakyamuni, ele não podia deixar de ensinar a todos. Não era nem que ele, se ele quisesse ou não quisesse, né? Ele não podia deixar de ensinar a todos, pois eles estavam se atormentando com assuntos triviais. O Buda entendeu que a causa de tanto sofrimento é essa mente consciente. E aí, essa mente consciente aqui, quando está falando, vocês podem olhar no encontro anterior. Em algum local deste vídeo, o editor Kilucci vai ter um link para o encontro anterior. E talvez até para a parte exata em que fale sobre mente consciente. Aí é o editor Kilucci mesmo. E, bem, voltando, né? E quando fala sobre essa mente consciente, né? E ele fala sobre a questão da causa de tanto sofrimento é essa mente consciente. E então, em todos os lugares, ele ensinou as pessoas como verdadeiramente jogar isso fora. E aí isso também foi dito no encontro anterior, essa questão de jogar isso fora, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não levar tão ao pé da letra, né? Mas Guien Roche, ele é enfático nas suas colocações e nas suas palavras, ele é incisivo, né, em alguns pontos, porque tem coisas que a gente realmente tem que tirar a mente discriminatória, né? E pensar de uma forma mais profunda sobre esses conceitos que ele vem trazendo, né? E esse conceito de jogar fora é muito importante, né? Porque tem a ver com o conceito de Datsuraku, né? De mestre Dogen. Shinjin Datsuraku, né? Esse Shinjin, esse corpo e mente, você abre mão, você solta, você deixa cair. Esse conceito de deixar cair, né? Esse Datsuraku, deixa cair. É esse conceito que Guien Roshi está tratando aqui, né? Esse jogar isso fora, né? Ou seja, verdadeiramente você tem que jogar essa mente consciente fora. Dando continuidade ao texto. Ele nunca estava sem o manto e uma tigela. Sua vida era de tal modo assim que ele se livrou de todas as posses mundanas e puramente se devotou a pregar o Dharma. Na verdade, o número de assembleias que ele teve no decorrer de sua vida era superior a 360. Ou seja, em 45 anos, ele pregou mais de 360 vezes. Então, finalmente, ele teve um discípulo iluminado, um discípulo desperto, que realizou o despertar. Ele não estava mais sozinho ou se autoaprovando. E esse é uma crítica que Guien Roshi coloca assim de forma muito contundente, né? Porque se a gente não tiver cuidado, o budismo e os ensinamentos, eles parecem uma coisa assim de que eu sou o melhor, eu sou
a melhor coisa de todas e eu resolvo tudo. E Buda Shakyamuni ele tem esse cuidado, por isso que ele manifesta o Dharma, por isso que ele prega, por isso que ele tem a preocupação de ensinar o Dharma, porque é um método e é um método que pode ser aplicado. E ao ser aplicado, você consegue realizar o despertar. E eu acho que mestre Guien, né, Guien Roche, ele está aqui iniciando esse comentário do Denkoroku muito trabalhando exatamente esse conceito. O método é possível de ser aplicado. Então, olha só, durante 50 e tantas gerações, a gente tem mestres e discípulos aplicando esse método. E a gente tem a confirmação desse método. Olha, isso é possível, né? É possível aplicar esse método. Ele não estava mais sozinho ou se autoaprovando. Esse é um ponto importante. Vocês podem pensar que o que venho dizendo até agora sobre a iluminação do Buda, sobre o despertar do Buda, é apenas autoaprovação. Mas não é esse o caso. Se Buda Shakyamuni fosse dizer tais coisas apenas sobre si próprio, num jeito arrogante e autoritário, isso por si mesmo seria inútil. Porém, ele teve sucessores e sucessoras que fizeram conforme ensinados e confirmaram que aquilo que o Buda Shakyamuni disse era verdade. Isso tem sido passado de pessoa para pessoa através das gerações. E assim, no fim, ele confiou a Mahakasyapa, macacachô, o tesouro do verdadeiro olho do Dharma, Shobogenzo, o tesouro do verdadeiro olho do Dharma, se refere ao Dharma sobre o qual estou falando agora. Todas as pessoas somente podem ser salvas por meio desse Dharma, por meio desse self. Não há outra forma de liberação. Isso foi claramente ensinado pelo Buda e é chamado de tesouro do verdadeiro olho do Dharma. No momento da transmissão, que aparece mais adiante no texto, o Buda Shakyamuni simplesmente segura uma flor. Isso não se parece absolutamente com nada. E, mesmo assim, oculto dentro disso está a grande questão. Portanto, é importante para todos praticar zazen a fim de penetrá-la, penetrar essa grande questão. Em todo caso, ele confiou isso ao seu discípulo Mahakasyapa, macacachô. Da mesma forma que o Buda Shakyamuni, seu principal discípulo, teve o claro entendimento e se tornou o sucessor de Buda. E esse tem sido disseminado até o presente. De fato, ele tem sido transmitido nos 3 países, da Índia, China e Japão, onde tem sido usado para formar a base para o cultivo do verdadeiro Dharma. E esse termo aqui é importante, cultivo do verdadeiro Dharma. O caminho da liberação está claramente em ordem. Isso quer dizer que o verdadeiro Dharma
foi transmitido da Índia para a China e para o Japão, até os dias atuais, como vocês podem ver, e do Japão para o resto do mundo. O comportamento dele, Shakyamuni, durante aquela vida, se tornou um modelo para seus enlutados discípulos. Isso significa que o que ele e os seus discípulos realizaram na transmissão do Dharma deveria ser o modelo a ser seguido por todos. Essa é a versão definitiva, sem faltar nada. É isso que é ensinado no Zen. E aí estamos aqui falando da peculiaridade, assim, básica da nossa escola, né? Da escola Soto Zen, né? E como isso foi transmitido de mestre e discípulo dentro da nossa escola, né? É importante a gente ter em mente isso também. É isso o que é ensinado no Zen, entre aspas. Embora fosse completamente dotado com as 32 marcas e as 80 características agradáveis, guardem características agradáveis, ele sempre assumiu a aparência de um velho bhikshu, de um velho monge, sem diferenciar-se das outras pessoas. Isso, isso está simplesmente dizendo que, como pessoa, o Buda Shakyamuni, Siddhartha, o nosso amigo Gautama, era dotado com todos os mais elevados atributos de um ser humano. Então, há essa diferença entre ele e alguém que não seja dotado com todas essas características agradáveis. É o caso de alguém como eu. E aí, Inoue Genroshi, né, falando, né? Que ele não é tão agradável assim, né? E eu ouso dizer que eu também, né? Eu não sou tão agradável assim. Aliás, nem um pouco agradável, mas isso é outra história. E ainda assim, em qualquer caso, todas as pessoas são mestres do universo. Seja alguém alto ou o contrário, da mesma maneira, cada pessoa vive sua vida assimilando o universo. A esse respeito, não há diferença. A única diferença é se o rosto de uma pessoa é atraente ou não. Mas essa diferença não tem importância em termos desse assunto, né? Em qualquer caso, cada pessoa está viva em tal condição. E esse é o único fato. E apesar dessa brincadeira que Guilherme Rocha faz aqui, né? E às vezes não parece uma brincadeira, mas ele está meio que brincando com essas questões de aparência e característica, né? Ele, ele toca num ponto aqui muito bonito, né? Cada pessoa vive sua vida assimilando o universo, sendo transpassado pelo universo, manifestando a real natureza de todas as coisas, o tempo todo, independente de ser agradável ou não. Algumas pessoas realizam isso de forma mais agradável, mas todas, todos os seres estão sendo a cada instante transpassados pelo universo inteiro e assimilam o universo inteiro e fazem parte do universo inteiro, né? Então, a cada respiração eu inspiro o universo inteiro, a cada expiração eu coloco um pouco desse self que Guien Roche fala aqui no início, né? Junto com o universo inteiro e manifesto através disso o universo inteiro.
Portanto, desse seu tempo no mundo, isso significa que, desde o tempo em que o Buda Shakyamuni viveu, através dos três períodos do Dharma, verdadeiro, aparente e enfraquecido, aqueles que admiram sua maneira adequada têm adotado a aparência e a conduta do Buda, recebido e usado aquilo que o Buda recebeu e usou, e estejam andando de pé, sentados ou reclinados, nunca cessam de dar prioridade a si mesmos, nem mesmo pelo mais curto período de tempo. E aí aqui Genroshi ele vai explicar isso melhor, porque às vezes isso pode parecer muito autocentrado, mas ele dá continuidade ao texto e aí ele vai, bem, falando, né? Dizia-se que os três períodos do Dharma verdadeiro e aparente duram 1000 anos cada um, ou 500 anos, dependendo da tradição. Ao passo que o mundo se tornar, desculpem, cada um, né? Enquanto se ensinava que a era enfraquecida do Dharma duraria 10.000 anos. Ao passo que o mundo se tornasse mais sombrio e turbulento, era dito que o verdadeiro caminho não seria mais transmitido. Aí a nossa famosa era do Mapô, né? Do Dharma em degeneração, né? Que é o que a gente vive hoje em dia, segundo alguns. Mas Guien Roche vai tocar isso de outra forma. E aí ele vai dizer, né? Ao passo que o mundo se tornasse mais sombrio e mais turbulento, era dito que o verdadeiro caminho não seria mais transmitido. No entanto, palavras de Guien Roche, isso não é verdade. Esse não é absolutamente o caso. Na mesma forma que durante o tempo de Buda Shakyamuni, nós ouvimos isso agora. Isso é verdade em qualquer época da história. Esse som entrando no ouvido de vocês. Cada um de vocês pode ouvir esse som. Então seria tolice dizer que não podemos ouvi-lo. Este corpo-mente é uma existência verdadeiramente excelente. Essa certeza está claramente demonstrada aqui. Então, por favor, não digam tamanhas bobagens. Estamos vivendo nossas vidas cotidianas, e isso é importante tocar, né? Nossas vidas cotidianas, da mesma forma que o Buda viveu há 2.600 anos atrás. E assim como ele ensinou, independentemente de estarmos dormindo ou acordados. Ou seja, esse som que entrou no ouvido de vocês agora é o mesmo som que entrou há 2.600 anos atrás, quando Buda Shakyamuni fez esse mesmo movimento. Não tem diferença. O Dharma pregado há 2.600 anos atrás é o mesmo Dharma que é ensinado agora. Não tem diferença. Esse é um conceito um pouco difícil de assimilar às vezes. Mas pensem que quando Buda Shakyamuni diz eu, a grande terra e todos os seres simultaneamente realizamos o caminho, alcançamos o caminho, essa realização ela também perpassa por todos os tempos.
Então, esse ato de despertar, esse ato de iluminação, é um ato de despertar e iluminação que perpassa em todos os tempos. Porque essa real natureza das coisas, ela está nos transpassando, é o universo inteiro passando pela gente a cada instante. É o Dharma se manifestando a cada instante. Mais uma vez. Dizia-se que os períodos do Dharma verdadeiro e aparente duram 1000 anos cada um, enquanto se ensinava que a era enfraquecida do Dharma duraria 10.000 anos. Ao passo que o mundo se tornasse mais sombrio e mais turbulento, era dito que o verdadeiro caminho não seria mais transmitido. No entanto, isso não é verdade. Esse não é absolutamente o caso. Na mesma forma que durante o tempo do Buda Shakyamuni, nós ouvimos isso agora, isso é verdade em qualquer época da história. Cada um de vocês pode ouvir esse som. Então seria tolice dizer que não podemos ouvi-lo. Este corpo-mente é uma existência verdadeiramente excelente. Essa certeza está claramente demonstrada aqui. Então, por favor, não digam tamanhas bobagens. Estamos vivendo nossas vidas cotidianas da mesma forma que o Buda e, assim como ele ensinou, independente de estarmos dormindo ou acordados. Nunca cessam de dar prioridade a si mesmos, nem pelo mais curto período de tempo. Aqui, e aí mestre Guien, né? Guien Roche, adverte, aqui seria um problema se estivéssemos confusos sobre o si mesmo. Esse si mesmo se refere, como dito antes, ao self, que não sabe que nasceu ou que está vivo. Toda a experiência antes de o eu consciente existir, surgir, desculpem. Esse self é a função pura dos 6 sentidos e 6 campos de objetos. Portanto, quando dá prioridade ao próprio self, você para completamente de lidar consigo como um ser humano individual com uma perspectiva autocentrada sobre eu. E esse ponto é importante. Por essa razão, o Buda Shakyamuni deu prioridade a esse Dharma e fez da verdadeira natureza de si mesmo o centro de tudo. O que esse episódio claramente indica é que o verdadeiro Dharma descendeu até nós através da transmissão individual de Buda para Buda e ancestral para ancestral, sem nunca ser interrompido. Isso quer dizer que tão absoluta questão tem sido transmitida verdadeiramente até os dias atuais. Keizan Zend podia dizer isso porque, como mencionei anteriormente, ele realizou sua própria natureza essencial. Se ele próprio não o tivesse verdadeiramente feito, logo não seria capaz de dizê-lo. Sem esse claro entendimento, indubitavelmente, ele não teria sabido como lidar com toda a dúvida, desconfiança e criticismo que deve ter surgido. Ele certamente temeu dizer algo descuidadamente ou sem fundamento. Contudo, ele não tem medo nenhum aqui. Tudo se tornou completamente claro. Aqui,
O ensinamento do budismo claramente explica a fonte do sofrimento humano. Claramente sabe onde está e de que forma está. Por essa razão, nitidamente explica como pode haver liberação. Devemos saber que ele ensina uma coisa muito importante. Embora aquilo que ele ensinava diferisse ao longo de 45 anos e pelas mais de 360 assembleias, os vários episódios e parábolas que ele contou não vão além desse princípio, da verdadeira natureza de todas as coisas, dessa mente consciente, de onde surge o sofrimento. Durante seu tempo, o Buda primeiro instruiu sobre os ensinamentos do Avatansaka, depois os Agamas, depois os Sutras de Sabedoria, né? O Dhyana, né? A grande sabedoria. Depois o Sutra do Lótus, né? O Myoho Renge Kyo, o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. E depois o Sutra do Nirvana, né? Yuikyo, né? O último ensinamento, o Paranirvana Sutra. Embora de fato pareçam ser ensinamentos diferentes, não são diferentes, já que todos eles ensinam somente uma coisa. Há apenas uma mudança na forma que esses ensinamentos são apresentados. Explicações diferentes são usadas porque existem várias formas de as pessoas pensarem. Enquanto tratava dos assuntos de acordo com cada pessoa, de acordo com a pessoa com quem ele falava, o Buda ensinou de tal forma que a pessoa entenderia a essência daquele ensinamento. E isso é tudo. Por isso é dito, os vários episódios e parábolas que ele contou não vão além desse princípio. Não importava o que ensinasse o Buda. Aqueles ensinamentos são todos uma explicação sobre vocês. Todos os sutras são uma explicação sobre vocês. Todos vocês são exatamente o que está escrito nos sutras. Assim, não se trata de estudar algo novo para vocês a partir de agora. É realizar por vocês mesmos como vocês já são. E esse é um ponto importante. E Guia Hiroshi termina aqui a parte sobre o, as circunstâncias fundamentais, né? E aí ele vai dar início ao Nentei, a investigação, e é isso eu deixo para o próximo encontro. Vamos conversar um pouquinho. Eu entendo, assim, sabe? Mestre Inoue Guienroshi, ele é um pouco impactante, né? Porque é uma forma diferente da gente receber e tratar alguns ensinamentos, né? Assim, Guienroshi, ele é muito visceral em alguns pontos e deixa a gente, assim, um pouco atordoado em outros, né? Porque muitas vezes a gente encontra uma pasteurização dos ensinamentos que eu acho muito equivocada, né? Assim,
Guien Roche é um mestre que ele trata de uma forma muito profunda e respeitosa os ensinamentos e quer que isso seja acessível para todos, né? Inclusive, e principalmente, nós ocidentais, né? Então, ele tem essa preocupação, né, de procurar as palavras adequadas, né, para tentar ser bem entendido, né? Então, muitas vezes a gente fica um pouco perplexo em meio à forma retumbante que Guiyen Roshi nos apresenta o Dharma, né? Mas é um Dharma que é simples. Você não tem que ficar inventando muita coisa, né? É como ele diz aqui no final, né? É sobre vocês. É o que Buda Shakyamuni estava ensinando lá atrás. É sobre vocês. É sobre como vocês se relacionam com vocês. É sobre como vocês percebem a vocês. Vocês percebem de forma ignorante, sem a percepção da real natureza de todas as coisas, e com isso gerando equívocos. É o que Guia Hiroshi está tratando aqui. Como é que vocês estão sacando vocês? Né? Isso é muito bonito. Hum, E quando a gente tá no mundo, a ponto de nem saber quem é a gente, aí fica um pouco mais difícil, né? mas essa é a questão fundamental, né? Essa é a questão fundamental. A gente não saca quem a gente é de verdade, né? E esse é um dos problemas. A gente não se percebe verdadeiramente. A gente acha que é alguma coisa. Esse é o problema. A gente acha. Porque a gente fica, quem é que a gente é? Quem é que a gente não é? Não, a gente acha que é alguma coisa, né? Isso é problemático. Guilherme Rocha, ele fala um pouco, um pouco antes no texto, né? Que esse é um dos problemas, né? A gente acha que é alguma coisa. A gente acha que essa mente consciente que percebe as coisas e discrimina as coisas é alguma coisa. Então, quando a gente percebe que essa mente consciente que discrimina as coisas é uma forma equivocada de lidar com a realidade, aí as coisas começam a mudar. Aí a nossa percepção com relação à realidade começa a mudar, né? A gente passa a ter um olhar mais profundo, inclusive nas relações, né? Não só interpessoais, mas na relação com todas as coisas, né? Até com essa xícara. Né? E a gente percebe a natureza Buda nessa xícara, no café que estava na xícara. E que esse café que entra no meu corpo é um café que perpassa o universo inteiro. E é a manifestação do universo inteiro. E que só pode ser isso porque esse essa mente consciente, ela tem que ser solta, ela tem que ser jogada fora, como Guiyen Roche fala, né? Se a gente não joga fora, a gente fica brincando dentro do sofrimento, dentro desse ciclo de sofrimento. A gente fica perpetuando essa lei de causa e efeito, né? A gente fica, a gente dá continuidade a esse samsara de forma equivocada, né? E o nosso amigo lá atrás, o nosso amigo Gautama, ele deu um caminho, né? Olha, vamos sacar aqui qual é o sofrimento, de onde vem o sofrimento, e vamos sacar que a gente percebe tudo de forma muito equivocada. Então, assim, realmente, como é que a gente vai sacar isso, saber isso, perceber isso, se a gente não percebe nem a nós mesmos? Então, qual é a solução para isso? Aí vem a pergunta, né? O que que a gente pode fazer de fato? Então, uma coisa é a gente ficar brincando, assim, de teorizar, né? Outra coisa é praticar de fato, né? O que que a gente pode fazer? A gente pode se sentar e olhar com sinceridade absurda para dentro. Porque a prática do zazen é isso, né?
é esse olhar de forma sincera para dentro, né? É esse olhar de forma sincera para si. É esse perceber verdadeiro. E aí vem tudo. Vem as coisas legais e vem as coisas não tão legais assim, né? E aí como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente lida com as emoções aflitivas, né? Por um exemplo. E esse é um tema importantíssimo, que nem é tocado aqui, mas é um dos temas principais dentro dos budismos, né? E que infelizmente as pessoas tratam como uma autoajuda muito rasa. Mas o que Buda Shakyamuni ensina e ensinou é zazen. A gente lida com as emoções aflitivas como zazen. Então, um exemplo da raiva, né? Como é que a gente lida com a raiva? Através da prática de zazen, a gente desenvolve uma percepção dos fluxos mentais. E aí, através dessa percepção dos fluxos mentais, a gente começa a perceber em que momento que a raiva surge. E olha só que interessante. Ao perceber em que momento que a raiva surge, e a raiva a gente pode compará-la, e isso não é invenção minha, os mestres ancestrais já faziam essa comparação há muito tempo, né? Que é com o fogo. A raiva é que nem fogo, né? Bum, estoura, queima, destrói. Só que para o fogo existir, ele tem ali três coisas, né? Ele tem o combustível, ele tem o processo de combustão, né? Ele tem que ser alimentado. Então, se a gente tira um desses elementos, ou se não alimenta, o que vai acontecer com o fogo? Ele vai diminuir. Então, isso é um treinamento, de fato, né? No momento em que a raiva surge, quando você percebe a raiva, você tem aí duas opções básicas. Ou você alimenta a raiva, coloca mais combustível, coloca mais fluxo de pensamentos, fluxo mental nela e dá corpo a ela, ou você observa os combustíveis se extinguirem. Só que isso é feito através do zazen. Não que o zazen sirva para isso, isso é importante a gente lembrar disso, né? Mas o zazen te dá a oportunidade de você perceber os seus fluxos mentais com profundidade. E ao você perceber esse fluxo, esse levar da mente com profundidade e sinceridade, que é muito importante isso. O processo da sinceridade é muito importante. Esses fluxos mentais, eles não é que eles deixem de existir, porque isso é impossível, mas eles deixam de te mover. Então, até que ponto você é envolvido e movido por essas emoções aflitivas, como a raiva, por exemplo, né? Então, com a prática ela faz com que você perceba a real natureza de todas as coisas. E, e tudo bem, a raiva ela pode ser uma manifestação da real natureza de todas as coisas. Só que ela tem um instante. O problema é que a gente fica tentando relembrar esse instante, como com os nossos pensamentos, né? E aí a gente fica alimentando as emoções aflitivas. Então, a partir do momento que você observa que surge, tem um fluxo e se extingue, você passa a lidar com as situações de forma mais presente. E aí a presença se manifesta, né? A presença da real natureza de todas as coisas se manifesta. Então, dentro da nossa escola, a técnica é o zazen. Então, voltando à sua questão, né? Se a gente não consegue nem se conhecer, né? Então, para a gente se conhecer, o que a gente pode fazer é praticar.
E aí, claro que a gente tem toda uma estrutura, digamos assim, ritualística do zazen, né? Então, você tem a parede, você tem a almofada, você tem o sino, você tem tempo, você tem incenso, às vezes a coisa é um pouco mais elaborada, tem imagem, às vezes mais elaborada ainda tem roupa, às vezes mais elaborada ainda tem um templo, mas a gente não pode esquecer do simples, do básico, que é respirar. E respirar você consegue fazer em qualquer lugar, em qualquer posição, a não ser que você esteja morto. Aí tudo bem. Aí a história é outra. Aí o processo é outro. Mas não estando morto, qualquer instante é um instante de prática em potencial. Qualquer ação é uma ação de prática em potencial. Qualquer momento é esse que Guien Roshi coloca, né? Por isso que ele diz que o Dharma não está em degenerescência, que os ensinamentos estão se manifestando agora. Porque da mesma forma que Buda Shakyamuni fez isso há 2.600 anos, e esse som entrou no ouvido e foi percebido, o Dharma também. A real natureza de todas as coisas está aqui manifesta o tempo todo. E isso é que é quase assim que revolucionário, né? O despertar está aqui, acessível. É o universo transpassando a gente a cada instante. Eu não sei se eu consegui responder a sua questão, mas estamos aí. Respondeu, Roche. E foi além, assim. É, eu acho que eu precisava ouvir muito isso, assim, que tu me falou. Porque ultimamente esse veneno mental da raiva tem me possuído. E A todos, não, 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 é, não, não se engane, não é exclusividade sua. Se eu enganar, sei, mas não é assim, mas exclusividade sua. ultimamente assim tá sendo bem punk. Então, tipo, tudo que tu me falou me serviu assim exatamente como uma luva. Eu te agradeço muito. Pensa o seguinte, né? Você usou o termo veneno, né? É muito importante esse termo, né? Os nossos mestres e mestras ancestrais, eles usam esse termo de uma forma muito contundente, né? Existem três venenos que fazem com que a nossa mente fique de forma equivocada, percebendo a realidade de forma dúbia, de forma equivocada, né? Que é exatamente a raiva, a ganância e a ignorância, né? E aí, assim, vamos mudar um pouco essa ordem, né? Ganância, raiva e ignorância. Então, os remédios para essas emoções aflitivas, para esses venenos, eles são três. Ou seja, de forma prática, os nossos mestres e mestras ancestrais, eles, eles marcaram três coisas que a gente pode usar como antídoto, né? Para ganância, a gente usa a doação. Para raiva, a gente usa a compaixão. E para ignorância, a gente usa a sabedoria. Então, doação, compaixão e sabedoria, que são as três práticas básicas dentro de qualquer escola budista. Qualquer tradição budista vai se basear nessas três coisas para existir, inclusive. Doação, compaixão e sabedoria. Então, essas três coisas elas vão ser os remédios para raiva, ganância e ignorância, né? Para ganância, raiva e ignorância, né? Então, é importante a gente sempre lembrar disso.
e praticar. Mas hoje ficamos por aqui. Hoje foi um pouquinho mais rápido e gostaria de agradecer a presença de todos. Lembrar que em algum local deste vídeo vai ter o botãozinho para vocês curtirem. Por favor, compartilhem para ajudar o algoritmo. É, e se inscrevam no canal. Estamos aí fazendo atualizações. A gente está no início da agenda de outono aqui em Itapuonde. Então, tem aí algumas coisas nas redes sociais que vocês podem nos acompanhar. E vamos seguindo a prática, né? Muito obrigado a todos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todas, nos tornar o caminho iluminado, o caminho do despertar. Oferecemos a todos os Budas, através do espaço e do tempo, a todos os honrados Bodhisattvas e Mahasattvas, e a Mahaprajna Paramita, a Paramita da sabedoria perfeita, mãe de todos os Budas. Muito obrigado.